Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou o Márcio Zariel e no programa de hoje você vai ver. Presidente Lula sanciona a lei que cria mercado regulado de carbono no Brasil. Texto define sistema de bonificação para as empresas ou estados que reduzirem o lançamento de gás carbônico na atmosfera. Vamos conhecer a nova versão do CIT-MLog, o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira, desenvolvido pela Embrapa Territorial. A ferramenta, gente, inovadora, é gratuita e está disponível no portal da Embrapa com dados detalhados sobre a logística de 10 importantes cadeias produtivas do nosso agronegócio. E ainda vamos abordar um tema que afeta diretamente os produtores rurais de Mato Grosso. A AproSoja MT solicitou ao CAD a investigação das práticas comerciais das empresas signatárias da moratória da soja. O Planeta Campo começa agora. E foi sancionado hoje pelo governo federal o projeto de lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. A sanção sem vetos foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. A nova lei, aprovada em novembro pelo Congresso, cria um sistema de bonificação para as empresas ou estados que reduzirem o lançamento de gás carbônico na atmosfera. Quem comprovadamente deixar de emitir ganhará créditos de carbono que poderão ser comercializados e comprados por empresas que emitirem acima do teto. Atividades primárias de agricultura e pecuária ficaram de fora da regulamentação, mas o projeto mantém a possibilidade de o agronegócio gerar créditos de carbono por meio da manutenção de áreas de preservação permanente, de reservas legais e de áreas de uso restrito. Bom, e a gente segue o programa de hoje falando sobre tecnologia para amenizar um problema antigo do agro brasileiro, a logística. Foi lançada recentemente uma nova versão do CIT-MLog, o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira, desenvolvido pela Embrapa Territorial. E essa ferramenta inovadora, gratuita, está disponível no portal da Embrapa e oferece dados detalhados sobre a logística de 10 importantes cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, como soja, milho, bovinos e cana-de-açúcar. Para entender melhor essa iniciativa, vamos conversar com o André Farias, analista da Embrapa Territorial. Boa tarde, André. Seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Márcio. É uma grande satisfação conversar com vocês do Planeta Campo. André, essa plataforma ela pode transformar a forma como analisamos a produção, exportação, armazenamento e processamento no Brasil? Sem dúvida, Márcio. A nossa preocupação com essa plataforma é retratar, né, a logística da agropecuária brasileira a partir de diferentes dimensões, né? E dos diferenciais da nossa plataforma em relação a outras plataformas existentes é que é uma plataforma exclusivamente dedicada ao agro. Por quê? Porque reconhecemos que a produção agropecuária brasileira é importante, é moderna, mas ainda temos muito a avançar em termos de logística. Então, nessa plataforma, nós retratamos onde que está a produção, quais são as regiões mais importantes do ponto de vista da produção para os principais produtos de exportação. Nós detalhamos quais as regiões que mais exportam, nós detalhamos quais os modais utilizados, os principais modais utilizados para exportação, os pontos de escoamento, né, e principalmente os países destinos e os mercados que nós temos em cada um desses produtos. Então, é uma busca de representação da origem, né, da produção do campo até o país destino, onde efetivamente a produção brasileira é comercializada e consumida. O CIT-MLog ele inclui dados históricos desde 1990, né? Como essas séries históricas podem ajudar a identificar tendências e orientar decisões futuras no setor? Uma das nossas grandes preocupações ao trazer essa série histórica de dados, tanto de produção quanto de exportação, foi exatamente dar essa dimensão de tendência, ou seja, quais as regiões do Brasil onde eu já tenho uma produção bastante robusta
né, de grãos, né, tem uma produção bastante equilibrada de grãos, e quais as regiões que nos últimos anos têm apresentado crescimento expressivo. Por que isso é importante de saber? Porque muitas vezes onde eu tenho esse crescimento expressivo nos últimos anos é exatamente onde residem as oportunidades de investimento, né? É onde eu posso, né, ter oportunidades de investimento de unidades de armazenamento, unidades de processamento, onde eu posso abrir uma loja de serviços agropecuária, de fertilizantes. Então, ao trazer essa série histórica, tanto de produção quanto de exportação, eu consigo ter a exata dimensão, né, do movimento da agropecuária no território nacional para esses 10 principais produtos de exportação. Então, essa é a nossa preocupação ao trazer essa série histórica. Queria que você falasse um pouco também de bacias logísticas, né, que é um dos destaques do CIT EMILOG. Como que esse conceito ajuda a identificar os principais gargalos na infraestrutura logística e também propor soluções? Esse conceito, Márcio, de bacia logística, é um conceito trabalhado pela Embrapa e ele identifica qual é, basicamente, o porto preferencial utilizado para a exportação dos produtos agropecuários em cada uma das microrregiões do Brasil. Então, numa determinada microrregião, por exemplo, Alto Teles Pires, onde eu tenho o município de Sorriso, Lucas do Rio Verde, qual que é o porto preferencial que os produtores utilizam para realizar a exportação? É o Porto de Santos, Paranaguá, Itaqui, o Porto de Barcarena? Nós identificamos para cada microrregião, nós identificamos o porto preferencial. E por que isso é importante? Porque traz uma representação do escoamento, da logística da produção brasileira. E aí, com base nesse cenário, nós podemos pensar em planejamento de políticas públicas, nós podemos verificar onde que eu posso investir numa hidrovia, onde que eu posso construir uma ferrovia, onde que eu posso duplicar uma rodovia. Então, isso me dá uma dimensão, uma representação de onde eu devo concentrar os meus esforços de investimento. Bom, e quais são as perspectivas daqui para frente com essa ferramenta? Eu queria que você falasse um pouquinho também dos painéis interativos, né, que contribuem para uma análise mais detalhada. A gente tem mais um minutinho aí, mas dá para a gente falar sobre isso também, André. Márcio, dos principais diferenciais dessa plataforma é que não se trata de uma plataforma estática. Significa que o usuário pode entrar na nossa plataforma e interagir com os dados, né, com os nossos painéis interativos, com os nossos gráficos, com os nossos mapas e com as nossas tabelas e construir as suas próprias leituras e as suas próprias análises. Legal. Então, às vezes, o usuário ele tem interesse em um determinado porto, numa determinada região, um determinado produto. Nós oferecemos para ele todo o conjunto e o próprio usuário define o que é de interesse dele. Então, o que nós esperamos é contribuir tecnicamente com essa discussão da logística, que é tão importante para o Brasil, né? E convidamos vocês a conhecer essa plataforma, como você disse, gratuita, acessível ao público externo, embrapa.br/macrologística. Conheçam, naveguem e utilizem. Pode repetir para a gente rapidamente, então, para quem está acompanhando? embrapa.br/macrologística. Tá certo, André. Acessível e gratuita. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Planeta Campo. Um grande abraço. Até mais. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Até. É hora do intervalo. Fique com a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta. E agora a gente fala sobre a participação das mulheres no mercado de máquinas agrícolas. Assunto que é a especialidade da protagonista de hoje. Confira. Olá, tudo bem? Você sabia que as mulheres estão ganhando espaço e liderando inovações na produção de maquinário agrícola, trazendo eficiência, sustentabilidade e diversidade ao setor? Quem conversa com a gente sobre o assunto é a Isabela Aranovich, gerente de sistemas de produção para a América Latina da John Deere. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Isabela Romano Rocha Aranovich nasceu em Cuiabá e é apaixonada por viagens e momentos em família. Valorizando relacionamentos significativos, é mãe de 2 meninas, Lara e Beatriz, e é motivada por novas experiências. Atualmente na John Deere, é líder em maquinários e tecnologias agrícolas, onde se dedica a contribuir para o setor. Considera-se uma protagonista, pois é determinada, proativa e assume responsabilidade pelas suas escolhas, sempre buscando crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Olá, bem-vinda, Isabela. Um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, um prazer é todo meu.
para falar de um tema muito interessante, né? Mulheres nesse desenvolvimento junto com maquinários agrícolas. Primeiro eu queria saber um pouquinho como é que você chegou, né, nesse lugar, como escolher o agro e dentro do agro essa parte de maquinários. Olha, a minha história com o agro começa junto com a empresa que eu atuo. Apesar de eu ter nascido no Cerrado, em Cuiabá, sou neta de produtor de café. Na verdade, a minha conexão com a agricultura só começou de verdade, a paixão pela agricultura só começou quando eu comecei a trabalhar na John Deere, há 12 anos. É um mercado extremamente apaixonante. E aí, dentro da empresa, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas diferentes. E isso foi até que eu cheguei aonde eu estou hoje, trabalhando com essa parte de inovação. E, Isabela, depois que você começou, você vê um crescente número de mulheres também dentro do setor? Eu vejo bastante a presença de mulheres, tanto dentro das empresas como também dentro das propriedades. Hoje, as mulheres já representam 30 milhões de hectares, o que é mais ou menos 8% da área produtiva que nós temos no Brasil. Então, isso não era uma realidade há pouco tempo atrás. Dentro das empresas, isso também com políticas de diversidade, isso aumentou significativamente. Nos últimos 10 anos, eu tenho 12 anos de empresa, nos últimos 10 anos eu vejo uma crescente muito grande, principalmente de mulheres em posição de liderança tomando decisões, saindo de um papel de suporte para uma tomada de decisão. A gente vê que a John Deere tem cada vez incentivado muito também, né? Sim. Esse papel da mulher dentro da própria empresa e tem aí um papel de crescimento. Como é que você vê as oportunidades? A mulher, ela está se preparando mais? Ela está se desenvolvendo para ocupar esses lugares que hoje existem? Eu acredito que sim, a gente vê, eu acho que a capacitação com certeza é o diferencial. Primeiro porque a mulher, ela é muito inovadora, bastante criativa e quando a gente pega alguma coisa para fazer, a gente realmente se dedica, né? Então, eu vejo essa transformação da capacitação como uma fonte de transformação para essa posição de liderança da mulher. Ainda tem uma jornada pela frente. Dentro da porteira, por exemplo, a gente vê uma questão de sucessão familiar, então filhas que passam a assumir, seja através de uma sucessão natural ou até uma sucessão forçada, que às vezes acontece. E também dentro das empresas, a capacitação para trazer mais conhecimento e também repertório para essas mulheres estarem nessas posições e poderem fazer a transformação dentro da empresa, né? E, Isabela, quando a gente fala de inovação, né, como está esse setor, né? Quando a gente fala de inovação na parte de maquinários? Olha, esse setor, a dor do cliente, eu falo que é o nosso ingrediente. Para você inovar, a gente tem que conhecer muito o cliente, as dores, os desafios do campo. E com isso a gente encontra como eu posso resolver, que tipo de inovação eu posso trazer para destravar esse valor e o agricultor experienciar mais produtividade, eficiência e também resultados sustentáveis, tanto da parte ambiental como também da parte econômica. A inovação, ela é muito contínua e eu acho que está vindo uma transformação e uma rapidez, uma agilidade de novas soluções para que o agricultor seja cada vez mais produtivo com a mesma terra e é muito interessante ver essa transformação, não só muitas startups que estão surgindo, mas dentro de grandes corporações também, a representatividade da inovação vem ganhando muita notoriedade. Muito interessante. E quando a gente fala de inovação, não necessariamente são apenas inovações muito caras, né? Exatamente. A inovação, a gente precisa desmistificar o termo inovação, né? Muitas vezes pensa que tem que ser algo extremamente disruptivo, mas se você de repente mudar uma técnica de manejo ou uma configuração de uma máquina, de repente você já traz um resultado extremamente positivo no campo. Então, qualquer tipo de inovação, desde pequena como grande, pode trazer uma diferença. E a gente precisa incentivar esse pensamento, né? Eu acho que é uma conduta que nós temos que ter no nosso dia a dia, de nos colocarmos como questionadoras. Será que dá para fazer diferente? Será que eu posso mudar? E tentar ser o mais simples e objetiva possível. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, é um prazer.
E o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! Vamos abordar um tema agora que envolve os produtores rurais de Mato Grosso. A AproSoja MT solicitou ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a investigação das práticas comerciais das empresas signatárias da moratória da soja. Esse compromisso, assumido por empresas do setor agrícola e pela indústria de soja, visa impedir a compra de soja proveniente de áreas desmatadas na Amazônia, mesmo que legalmente. No entanto, a moratória tem sido alvo de críticas por parte de produtores e entidades representativas que afirmam que ela vai além das exigências da legislação brasileira. Para entender melhor esse pedido da AproSoja MT, vamos conversar com o advogado Sidney Pereira de Souza Júnior. Boa tarde, Sidney. O Sidney que representa a AproSoja. Bom, primeiro eu queria que você explicasse quais são os principais argumentos apresentados pela AproSoja nesta representação junto ao CAD. Boa tarde, Márcios. Boa tarde a todos os produtores que nos assistem. Um prazer falar contigo. Na verdade, essa é uma insurgência da AproSoja, apresentada essa reclamação diretamente ao CAD, e a principal insurgência do produtor é essa conduta unilateral, abusiva e ilegal tomada pelas trades que causa esse desequilíbrio no mercado de soja. Por um fator e uma razão específica. Hoje a gente tem no Brasil o Código Florestal e a legislação mais restritiva do mundo. Não há que se impor aos produtores qualquer outra regra que a gente denomina aqui como supralegal, porque está em contrariedade e acima da nossa legislação, de modo a que o produtor não tenha que, ou melhor dizendo, de modo que o produtor tenha que respeitar uma regra, um acordo feito por grandes empresas do mercado, que dominam esse mercado, e não consigam exportar, comercializar e vender a sua soja. Então, na nossa percepção, além de outras ilegalidades, isso também causa um problema concorrencial sério para o produtor brasileiro, sobretudo porque ele não consegue exercer esse direito dele de produzir e vender a soja por conta de uma regra ilegal imposta pelas trades. Então, bom, creio que vocês fizeram esses levantamentos, né? O impacto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses impactos econômicos diretos e indiretos da moratória da soja nos municípios matogrossenses. O impacto, ele é gigantesco. Primeiro porque ele impacta o próprio mercado como um todo, né? E evita até que outras tradings que poderiam entrar nesse mercado, que a gente denomina de entrantes, possam concorrer com essas trades, porque é um mercado fechado e consolidado, e quem não aderir a esse pacto imposto pelas trades nem consegue entrar nesse mercado. Quer dizer, o produtor já fica limitado a quem vender. Lembrando que é um mercado que as trades dominam 90%, quer dizer, extremamente concentrado e consolidado. E para o produtor é o impacto financeiro direto, é no bolso do produtor. Quer dizer, é o exercício de uma atividade com todas as dificuldades que o produtor tem no dia a dia, e no final do dia o produtor não consegue vender a safra dele por uma imposição de uma regra totalmente ilegal firmada entre as trades, que está completamente em contrariedade à nossa legislação florestal. Agora e além disso, pode concluir. Há também o impacto, desculpa, Márcio, há também o impacto para a localidade, para os municípios que são afetados. Então você tem um impacto direto na economia local, nos projetos sociais local, nas questões de impostos que gera também para os municípios e para os estados. Então você tem um efeito negativo em todos os sentidos. Seja pela própria falta de concorrência entre as trades, esse mercado é consolidado e essa regra é imposta, seja por conta desse prejuízo direto no bolso do produtor, seja por conta desse prejuízo social e economicamente para cada cidade. Bom, a gente tem mais um minutinho, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de lei que foi sancionado, se essa vai ser uma solução para essa situação que está ocorrendo aí no Mato Grosso e quais as perspectivas aqui para frente em relação a essa representação que foi feita junto ao CAD. Márcio, o projeto de lei é mais uma providência. O que o produtor não vai admitir e não vai aceitar é a imposição de uma regra ilegal e unilateral. Nós temos o Código Florestal mais restritivo
do mundo. Nenhum outro país tem um código florestal como o nosso. O produtor respeita, sim, o código florestal. Então, o único ponto que o produtor pede é que seja respeitada a nossa legislação. Ele está no seu total direito. Dentro dos nossos parâmetros de soberania, o produtor quer ter respeitado o seu direito. Então, essa medida tomada pela ProSoja, dentre outras que estão sendo tomadas pelo setor, não param por aqui. Tá? Enquanto o produtor não tiver uma cessação dessa conduta, é isso que se pede no CAD, falando de CAD também, a cessação e aplicação de multa dessa conduta, enquanto o produtor não tiver a interrupção desse acordo, da imposição dessa regra, o produtor não vai esmorecer, ele não vai parar de tomar providência, até que isso aconteça. Sidney, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Planeta Campo. Um grande abraço e até mais. Abraço. Muito obrigado, um abraço. Bom, e em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, reforça que a moratória da soja é um instrumento de defesa da agricultura brasileira, de mobilização da indústria doméstica para se adequar ao padrão do consumidor. Se trata de um pacto multissetorial para não aquisição de produtos originários de áreas desmatadas e é voluntário, transparente e não restringe a concorrência. O acordo contribui consistentemente para a diminuição do desflorestamento para que a soja não fosse vetor de desmatamento no bioma Amazônia, ao mesmo tempo em que possibilitou o desenvolvimento econômico. Abre aspas aqui. A evidência disso é que entre as safras 2006-2007 e 2022-2023, a área ocupada com soja no bioma Amazônia passou de 1,41 milhão de hectares para 7,43 milhões, respectivamente, ou seja, mais de 420%, com uma parcela residual de apenas 250 mil hectares associada a desflorestamentos ocorridos após 2008. A moratória é um dos motores do nosso desenvolvimento agrícola, ao mesmo tempo em que preserva milhões de hectares de floresta, fecha aspas aqui. Esse foi o retorno da BIOV, que é uma das empresas signatárias desse acordo. O Planeta Campo fica por aqui, gente. Um grande abraço e até mais. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.